Olá, sejam bem-vindos ao Voz do Evangelho Podcast. Chegamos para mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material denso pela frente, viu? Um texto teológico que vai fundo na figura centrão do cristianismo, a pessoa de Jesus Cristo. A nossa missão aqui vai ser, investigar e tentar extrair os argumentos e as ideias mais fortes que essa fonte apresenta, né? Sobre por que a pessoa de Cristo, quem ele é, sua natureza, é considerada, nesse texto específico, a base de tudo, da fé, da adoração, da própria religião cristã. Vamos tentar deixar tudo o mais claro possível, sabe? Focando nos pontos-chave para quem quer entender essa perspectiva teológica particular. Ok? Vamos mergulhar nisso. Isso mesmo. O que a gente tem em mãos é uma análise teológica bem minuciosa. O texto defende com bastante força a ideia de que Cristo é único e é absolutamente necessário, sendo ao mesmo tempo Deus e ser humano. E vale reforçar, né? Nossa conversa vai se basear estritamente no conteúdo que a gente recebeu, sem trazer interpretações ou informações de fora. Combinado. E olha, o texto já começa com uma imagem bem forte. Cristo como a pedra angular. Sabe? Aquela pedra fundamental, indispensável mesmo, sobre a qual toda a fé e a própria igreja estariam construídas. A fonte até cita a primeira carta de Pedro, capítulo 2, para afirmar essa ideia. Parece ser o ponto de partida de tudo para essa visão, né? E o que chama atenção aqui é como o texto explica a importância dessa pedra angular. Veja bem, para essa fonte, Cristo não é só um professor iluminado ou um profeta com mensagens importantes, não. É a identidade dele, Deus que se tornou humano, que daria, digamos assim, a garantia, a solidez para a ligação entre Deus e as pessoas. Sem essa identidade singular, na visão do autor, toda a estrutura desabaria. Mas essa imagem da pedra tem um outro lado apresentado no texto, não é? Uma dualidade aí. Exatamente, isso que é fascinante. O mesmo texto, usando a mesmíssima passagem de Pedro, também descreve essa figura como pedra de tropeço e rocha que faz cair. Isso para aqueles chamados de desobedientes. Isso sugere que essa figura central, o próprio fundamento, é também um ponto de conflito, sabe, de divisão. Ah, então a mesma pedra que serve de base para uns vira obstáculo para outros, exato. O texto não foge dessa tensão. Ele apresenta as duas faces da moeda como parte da realidade de Cristo. É fundamento e é divisão ao mesmo tempo. E essa centralidade toda nos leva direto para uma questão que o texto parece explorar bastante. A tal necessidade da encarnação. Porque, de acordo com essa fonte, era mesmo necessário que o Filho de Deus virasse gente, assumisse a natureza humana. Não dava para ser, um anjo poderoso, um enviado especial, algo assim. Aqui a coisa começa a ficar bem intrigante. Pois é, e a fonte apresenta várias razões teológicas para isso, muitas delas, aliás, dialogando com pensadores cristãos antigos, como Irineu, que são mencionados lá no material. Uma das primeiras ideias é a de representação e reparação. O argumento é que precisava ser a mesma natureza que falhou lá atrás, a humana, que agora deveria vencer o adversário, Satanás, e prestar a obediência que era devida a Deus. Para que a redenção fosse justa, entende? E realmente eficaz, a vitória tinha que acontecer, por assim dizer, no mesmo terreno da derrota inicial. Quer dizer, a solução tinha que vir de dentro da própria humanidade através de um representante perfeito, é isso? Exato. Irineu tem até um termo para isso que o texto parece ecoar, que é recapitulação. É como se Cristo refizesse nele mesmo a história humana, mas dessa vez de forma vitoriosa, corrigindo o rumo. É quase como um recomeço perfeito dentro da própria humanidade. Interessante essa ideia de recapitulação. Sim. Aí, uma segunda razão apresentada é a libertação. A fonte argumenta que para libertar a humanidade que é descrita como cativa, feita de carne e sangue, o libertador precisava participar dessa mesma natureza. Era preciso essa identificação profunda para que a libertação fosse real, efetiva.
Não podia ser alguém totalmente de fora, entende? Certo, faz sentido dentro dessa lógica. Depois vem a questão da união e da imortalidade. A união do divino com o humano na pessoa de Cristo é vista no texto como a ponte necessária para que os seres humanos pudessem ter acesso à imortalidade, participar da vida divina. Era precisa essa junção das naturezas para que a imortalidade fosse compartilhada. Ok. E tem um último ponto que a fonte considera crucial: a pureza dessa natureza humana que Cristo assumiu. O texto bate muito na tecla de que, embora ele tenha se tornado humano como nós, essa humanidade dele precisava ser livre da corrupção do pecado original. Ah, aí entra a questão do nascimento virginal. Exatamente. É aí que entra a importância dada ao nascimento virginal. Ele seria da descendência da mulher, cumprindo a promessa lá de Gênesis, mas sem herdar a natureza caída de Adão pela via normal da geração humana. Seria humano, mas um humano, digamos, inaugural, sem essa herança. Olhando por essa ótica que o texto apresenta, essa teologia toda parece ser descrita como uma demonstração incrível da sabedoria de Deus. É como se a fonte visse a encarnação como a solução genial para um problema cósmico gigantesco. Um dilema de justiça e relacionamento que parecia sem saída. Precisamente. A encarnação não é apresentada ali como um plano B, um improviso, mas como a solução pensada, engenhosa e necessária dentro da lógica teológica que o texto desenvolve. Resolvia a questão da justiça, a mesma natureza que pecou é a que repara, da representação, alguém que pudesse agir em nome da humanidade, e da restauração da relação com Deus. Tudo numa só pessoa. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda dentro dessa exploração da pessoa de Cristo, o texto insiste muito na ideia dele ser a imagem do Deus invisível. Cita passagens conhecidas, né? Colossenses 1, 2 Coríntios 4. O que isso quer dizer na prática, segundo a leitura dessa fonte? Então, o ponto central de envolvido ali é que Deus, na sua essência mais profunda, seria inacessível, incompreensível e invisível para nós, seres limitados. A fonte usa até a imagem de uma luz inacessível. Então, como seria possível conhecer a Deus de verdade? Boa pergunta. A resposta do texto é: através de Cristo. Na sua pessoa singular, que une Deus e homem, ele tornaria Deus conhecível. E não é apenas um retrato, um símbolo. Não, a fonte o descreve como a expressão exata de Deus, a manifestação que a gente pode ver e entender da glória divina. E como ele faria isso? Quer dizer, como essa imagem funcionaria na prática? O texto argumenta que é na pessoa e na vida de Cristo que as qualidades de Deus, como sua sabedoria, seu poder, seu amor, sua justiça, enfim, se tornam visíveis e compreensíveis para nós. Ele seria a forma como Deus escolheu se revelar de maneira concreta e acessível à nossa percepção humana. Certo. E a fonte faz um contraste bem forte entre essa revelação divina em Cristo e as tentativas humanas de representar Deus, como a idolatria. Cita textos dos Salmos e de Isaías para argumentar que essas tentativas humanas são, assim, tolas, diminuem a Deus e acabam por degradar quem as pratica. Entendi. Nessa perspectiva, a encarnação não é uma forma que nós inventamos para tentar visualizar Deus, mas a solução que o próprio Deus providenciou para essa nossa necessidade profunda de ter uma representação fiel e verdadeira dele. Se a gente conecta isso ao quadro geral, né, fica claro o peso que a fonte dá a essa ideia. Cristo como a única representação autêntica e autorizada de Deus. Ok, se Cristo é essa imagem reveladora, essa ponte para o Deus invisível, como isso impacta a vivência da fé no dia a dia na visão desse texto? Ele parece conectar isso diretamente à prática religiosa. Sim, e essa é uma parte crucial do argumento. O texto insiste muito que a fé que salva e o amor que define o cristão não devem ser direcionados apenas a um conjunto de regras ou ensinamentos, mas sim à pessoa de Cristo. Qual a diferença que o texto faz aí? Tipo, crer nele versus crer no que ele disse. É isso? Exatamente essa é a distinção. Em relação à fé, não se trata só de concordar com as doutrinas que Cristo ensinou, por mais importantes que sejam, mas de confiar nele,
em quem ele é, o Filho de Deus, que é Deus e homem. O texto defende que essa fé na pessoa dele é a base da justificação, de ser aceito por Deus desde a primeira promessa de um Redentor, lá em Gênesis. Essa fé pessoal nele, que, segundo a fonte, abre a porta para o perdão, para receber vida espiritual e força para viver. A fé encontra segurança na natureza divina dele e essa é a garantia, sabe? Passagens como João 3,36, Atos 26,18 e Gálatas 2,20 são usadas para reforçar isso. Não é uma fé em conceitos abstratos, mas numa pessoa divina e real. Certo. E quanto ao amor? E sobre o amor, a mesma lógica se aplica. Amar a Cristo é apresentado como um dever central, uma resposta natural e necessária ao amor que ele teria demonstrado principalmente na sua morte e no seu papel de mediador. O texto lembra de passagens em João 14 e 1 Coríntios 16. Esse amor não é só um respeito pelos seus ideais, entende? Mas uma resposta à beleza que a fonte enxerga na pessoa dele divina e humana e aos seus atos de redenção. É um amor voltado para a pessoa que salva e não apenas para os mandamentos que ele deixou. Entendi. Então, para a fonte, essa conexão pessoal, a fé nele e o amor a ele é que seria o verdadeiro motor, o que dá energia e sentido à vida cristã. Não é só uma questão de concordar intelectualmente com as ideias. Precisamente, o texto conecta essa fé e amor direcionados à pessoa de Cristo diretamente àquilo que chama de vida e poder da religião cristã. Não seria um exercício puramente mental ou doutrinário, mas algo que, na visão da fonte, energiza e transforma a experiência de fé. Sem esse foco na pessoa, a religião se tornaria, sim, vazia ou meramente formal. E qual seria o objetivo final dessa jornada de fé centrada em Cristo? Para a pessoa que crê, o texto fala sobre se tornar parecido com ele, né? A tal da conformidade. Isso. A fonte argumenta que Deus teria implantado a imagem divina de forma perfeita na natureza humana de Cristo, justamente para que ele servisse de modelo, de padrão. Usa aquela expressão de Romanos 8, o primogênito entre muitos irmãos. A ideia apresentada é que, ao olhar para a glória de Cristo, sua graça, santidade, amor, através da fé, como descreve 2 Coríntios 3,18, quem crê seria progressivamente transformado para se parecer com ele. E como essa transformação aconteceria, segundo o texto? É algo mágico? Não como mágica. Seria um processo duplo, na visão do texto. Por um lado, pela ação da graça divina no interior da pessoa, mudando desejos, perspectivas. Por outro, pelo esforço consciente de seguir o exemplo deixado por Cristo nas suas atitudes, palavras, prioridades. Contemplar quem ele é e o que ele fez, pela fé, seria o mecanismo que Deus usaria para moldar o caráter do crente à imagem do Filho. Ser conformado à imagem de Cristo é apresentado como o ponto culminante desse processo de santificação que a fonte descreve. Certo. E para fechar o ciclo da obra de Cristo, o texto ainda menciona o que ele estaria fazendo agora, depois de ter subido aos céus. Sim, aborda brevemente o papel contínuo dele. A fonte descreve a exaltação de Cristo, sua posição atual de honra e poder e sua intercessão constante no céu, atuando como sumo sacerdote. Isso é visto como fundamental para a segurança de quem crê e para garantir o acesso contínuo a Deus, com base em textos como Hebreus 7.25 e 8.1. Então o trabalho não acabou na cruz e ressurreição. Não segundo essa fonte. Essa atividade celestial é apresentada não como algo novo, mas como a continuação em glória do seu trabalho de mediador. Ele não só conquistou a salvação, mas, segundo essa visão, continua a administrá-la e a garantir seus benefícios lá do céu, intercedendo por nós. Certo. Então, tentando juntar as peças dessa análise que a gente fez, baseada na fonte, vimos uma ênfase muito forte na pessoa de Cristo, Deus e homem, como sendo o próprio alicerce da fé, né? Exato. Exploramos os argumentos do texto sobre por que a encarnação seria necessária e como ela demonstraria a sabedoria divina. Vimos Cristo apresentado como essa imagem que torna visível o Deus invisível. E, de forma bem prática, notamos a insistência na fé
e no amor, direcionados especificamente à pessoa dele como elementos essenciais para a vitalidade da vida cristã e para a transformação de quem crê. Foi isso, né? Perfeito. E se a gente for extrair uma última reflexão, partindo unicamente da lógica interna do texto que analisamos, fica uma ideia bem forte. O autor argumenta que entender profundamente quem é Cristo, sua pessoa divina humana, não é só um exercício intelectual para teólogos. Não é. Isso, pelo contrário, seria justamente esse entendimento que permitiria ao crente acessar o que o texto chama de vida e poder da fé cristã. E um ponto importante para o autor, esse entendimento correto também protegeria de erros teológicos como aqueles que historicamente negavam a divindade de Cristo e que o autor parece querer muito combater ali no texto. Entendi. E isso nos deixa com uma questão interessante para pensar depois, uma questão que brota da própria argumentação do texto, sabe? Como essa perspectiva que amarra tão diretamente o entendimento doutrinário específico sobre a pessoa de Cristo, a autenticidade e vitalidade da experiência religiosa se posiciona em relação a outras formas de viver a fé ou a espiritualidade. Outras abordagens talvez não coloquem essa mesma ênfase numa doutrina específica como condição indispensável para uma vivência espiritual considerada genuína. É algo que a lógica do texto nos convida a refletir, né? Uma provocação interessante para a gente levar para casa e pensar a respeito. E com essa reflexão, então, encerramos essa análise detalhada de hoje. Obrigado pela conversa.